Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o seu podcast que fala com a rede UniCV. Como bem sabem, nos programas anteriores nós estamos fazendo uma sequência aqui, um especial de olhar para a nossa rede para dentro, as pessoas relevantes que estão aqui no UniCV e que fazem a diferença na sua atuação profissional, na sua forma de olhar o mundo, enfim, e de transformar vidas. Temos várias edições gravadas e sempre reforçando. O nosso podcast ele é transmitido através do nosso canal do YouTube, então você quer ver nossos rostinhos bonitos aí, vai até o nosso canal do YouTube, o canal oficial da UniCV, que nós estaremos lá com imagens. Mas para você que está nos escutando na rádio oficial UniCV também, seja muito bem-vindo, independente do horário que você esteja nos escutando. Estaremos aqui para conversar com você durante os próximos 20 a 30 minutos. Hoje receberemos uma pessoa muito, muito especial, um amigo que eu fiz aí ao longo dos últimos anos e que tem muita história para contar para vocês. Falo isso porque conheço um pouco da história dele, tem algumas coisas novas que estou aprendendo aqui hoje, mas realmente uma pessoa que tem uma bagagem tremenda, uma pessoa que já viveu muita coisa e que vai falar um pouquinho sobre o propósito de vida dele, um pouquinho sobre a transformação de vida dele e principalmente que a carreira dele pôde impactar na vida das pessoas. Seja bem-vindo, Jefferson Cronhardt. Não sei Cronhardt, é isso aí. Bem? Vamos, Marco. Seja bem-vindo, Jefferson. Vamos começar pelo teu nome. Se apresente Cronhardt. Oficialmente, faz a pronúncia correta e fala da origem desse nome bonito aí, elegante. Legal, eu sou o Jefferson Cronhardt. O Cronhardt é dividido em duas partes. Cron, coroa, ou uma copa de árvore, né? E o Hart de dureza. Então já fui nobre, duro reinado. Que legal, Tradução cara. literal de um alemão nativo disse, não, esse foi de um duro reinado. Então, Tua família, você tem avós, bisavós? Eu sou a sétima geração. Você é a sétima geração. Mas eu tenho uma tia que já foi para a Alemanha, na região onde existem os Cronhardts lá, né? Que legal. E ela já descobriu muita coisa. Fez a árvore genealógica, puxou. Vieram dois irmãos para o Brasil, né? Que legal. Num navio que até agora eles estão tentando descobrir se veio os anos e tal. E estabeleceram no Rio Grande do Sul, né? Onde eles moraram. Um dos irmãos foi para Goiás, então hoje a família tem duas células ali, né? Eu vim da linhagem do Jacó, né? Que é o primeiro. Que legal. E o Jacó, Matias, e aí veio meu pai, o Sérgio, e eu agora. Você fala alemão, Jefferson? Muito pouco. Fui para a Alemanha. Bom, se você falasse alemão, eu ia falar pra gente fazer essa entrevista em alemão, porque eu sou. Não, tô brincando, não sou fluente em alemão, óbvio que não. Mas falaremos aqui mais da Alemanha hoje, sim ou não? Vamos, né? Falar um pouquinho da tua história. Já vou dar um spoiler. Jefferson morou na Alemanha durante um tempo por questões profissionais, vai falar um pouquinho dessa experiência dele. Mas antes, Jefferson, antes da gente começar a falar um pouquinho até da tua vida lá na Alemanha e da tua vida atual, que te trouxe aqui como um grande profissional, um profissional relevante da UniCV e do mercado de educação de um modo geral, não começou assim, né? Eu sempre falo, a gente está fazendo essa sequência aqui com outros convidados, a gente já entrevistou algumas pessoas que vieram aqui falar um pouquinho da história, e a gente sempre volta lá no começo, né? Como começou a tua vida profissional, o que te trouxe até aqui? E a gente fez um pequeno briefing aqui no começo, você falou, Marco, comecei com 8 anos. Falei, 8 anos, minha filha tem 7, já dá para começar a pensar, né? E eu queria que você resgatasse um pouquinho esses primeiros anos da tua vida profissional. Você tem 50 anos, correto? 50 anos. Como era naquela época em que você era um jovem de 8 anos, uma criança de 8 anos, mas qual era o contexto e como isso se aplicou à sua vida? E que talvez aquelas experiências para o Jefferson de hoje, de 50 anos, profissional, consolidado no mercado, tenham feito a diferença, né? Os valores, o que você aprendeu, a maturidade, enfim. Conta um pouquinho da tua história lá no começo. Isso vem dos valores da família mesmo, né? A família, queira ou não, é descendente de alemão, italiano, sírio, espanhol, né? Por parte de mãe, sírio, espanhol, por parte de pai, alemão e italiano. E meu pai ele foi ecônomo, é uma função que eu nem sei se existe mais. Tinha uma sociedade, né? Sociedade de Cantores Palestrina em Novo Hamburgo. Nossa. E ele tinha vários eventos, e no caso o almoço não tinham os refeitórios nas indústrias, e o pessoal ia para algum local. E como tinha um salão muito grande, ele servia refeições ali, 300, 400, 600 Durante o evento tinha que servir para o pessoal? Não, almoço, todo dia tinha almoço. Todos os dias? Funcionário de empresa ia almoçar lá, em torno de 600 pessoas por dia.
E como precisava muito mão de obra, eu voltava da escola, colocava uma camisa branca, gravatinha vermelha, calça social, sapatinho, e tinha que estar lustradinho, bonitinho. Cara, E o pai pregava numa caixinha de refrigerante, que hoje em dia nem existe mais, caixa de refrigerante de madeira, um abridorzinho de garrafa, colocava 20 Coca-Colinha, aquelas pequenininhas, e eu ia de mesa em mesa, abria a garrafinha, entregava pro cara na mesa. com 8 anos. Com 8, 9 anos, passava álcool talher por talher depois. Ficava ali meio que ilustrando ali, limpando. Depois do almoço. Então, tinha minhas obrigações, né? Dentro dessa empresa que o meu pai tinha. Minha mãe cozinhava, então era um negócio familiar, mas tinha que ter gente ajudando. Todo mundo já com a cultura do trabalho, de estar junto, ajudando no processo, né? Eu acho que isso é uma questão muito, você comentou. Primeira coisa que você falou, era uma estrutura familiar, né? E aí eu quero aproveitar o gancho, Jefferson, e fazer uma analogia com a temática do nossa conversa aqui, que você falou algo importante. Talvez passe despercebido para algumas pessoas. Mas falou, enquanto eu estudava, quando eu terminava de estudar, eu ia trabalhar. Por mais que o trabalho seja importante e ajudou a construir o que você é hoje, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a tua experiência com relação à educação e os valores que a tua família dava para a educação, se isso era relevante para vocês e se isso fez diferença para você lá na frente com relação a, vai ter que continuar estudando. Quando você terminar, você vai fazer um curso X, enfim, como era naquela época para você, já entrando para a tua adolescência e para o mercado de trabalho. O meu pai e minha mãe, eles tinham a quarta série primária, assim, meio que... Era até comum, entre aspas, né? Isso aí. Na época. Mas eles sempre incentivaram muito, eles sempre queriam que a gente fosse. E entre os meus tios também, né, que muito próximos, a maioria não estudava. E eu sempre gerei esse desejo de estudar, né? Então... tanto eu quanto a minha irmã também. Minha irmã gostava muito de estudar, a gente gostava muito, até pelos elogios da família, né? Aquele papo de família, final de semana, o Jefferson e a Jussiane são inteligentes, né? Aquela coisa. Então acaba dando um orgulho na gente, a gente vai fazendo, né? E a gente deixava isso... Claro, quando a mãe, principalmente, elogia, né? A gente fica... Um beijo pra minha mãe aí, dona Clarice, né? Vai ouvir esse podcast, certeza. Vai ouvir, dona Clarice, um abraço pra senhora. E com certeza. E eles sempre falaram assim, pô, estude. Meu pai sempre falava estudava. Ele escrevia meio umas letronas grandonas, assim. Eu lembro da letra dele, eu tenho cartas dele escritas umas letras feias e tal, mas pela dificuldade do aprendizado. Mas passavam pra gente, tanto eu quanto a minha irmã, né? A importância de estudar. E aí, assim, o Isso desejo... fez diferença para você, Gerson? Porque eu sei que você é um cara que nunca parou de estudar, continua envolvido com a educação até hoje. Essa base lá atrás, essa sensação até de meio que assim, até uma... Eu tenho que dar orgulho para minha mãe. É meio que até uma responsabilidade, né? Exatamente. Porque não era só assim o lado de fiquei feliz com ela. Não, mas aí agora se ela ficou feliz, eu não posso dar mancada, eu não posso parar. E aí isso deve ter te levado para sua adolescência ali. E quando você termina ensino médio, quando você começa a se tornar um adulto, você já foi direto para o mercado de trabalho? Foi para um curso técnico? Como era a tua vida nesse período? Eu tenho mania de falar que eu sou filho do Senai, né? Assim como muitos, sou torneiro mecânico. E aí nessa determinada época da minha vida, veio uma vizinha nossa, uma querida amiga nossa lá, e que falou para minha mãe assim, eu vou levar o Marcelo mora aqui em Maringá, inclusive, fazer um teste no Senai. Posso levar o Jefferson junto? Agradeço ela até hoje. Ela me levou. O Marcelo tomou outro rumo na vida, ele não foi para a indústria, está muito bem, mas eu passei no teste, entrei como Senai, né? E aí eu fiz 6 meses de Senai, lavando copo numa lanchonete à tarde. Para se manter, lavava copo. E pagando preço, né? Acordava cedinho para pegar o ônibus, que meu avô era motorista de ônibus, eu ia entrar na porta de trás com ele, então era 5 da manhã, tinha 1 hora antes já estava no Senai, para não pagar a passagem de ônibus, tudo para economizar. E à tarde ia para a lanchonete Mascote, lavar lá, a mãe era quem cuidava, ou seja, se eu lavasse errado ainda apanhava da mãe, né? Mas primeiro semestre. Depois desse primeiro semestre, a gente já é encaminhado. Eu fui encaminhado para a Bosch, onde eu entrei trabalhar, onde eu fiquei 8 anos trabalhando. Que ano foi isso aí, Jefferson? Só para a gente fazer uma linha. Então a gente pega um jovem nos anos 90 que está ingressando na indústria. Eu não tive a oportunidade e nem pretensão de ir para a indústria, mas imagino que é um mercado onde você tem que gostar, você tem que ter paixão, porque você comentou do teu amigo, ele teve a mesma oportunidade contigo, não foi?
Aí eu acho que a primeira lição que fica, né? Além da a segunda. A primeira é a questão do núcleo familiar lá atrás, né? Da base. Valores familiares. Mas a segunda que fica é você foi lá e pagou o preço. Você lavou o copo, você pegava o ônibus, chegava antes. E era desconfortável, imagino. Não era algo que você, no melhor dos sonhos, você não precisaria passar por isso. Mas você fazia por quê? Porque era algo que te chamava atenção. E aí a gente vem para esse recorte da tua vida de indústria. E olha só, hoje você está sentado aqui como uma referência no mercado educacional. Nós vamos chegar lá. Mas esse recorte da indústria dos anos 90, que eu imagino que você tenha tocado até os início dos anos 2000, um pouquinho mais? 2005. 2005, são 15 anos. Qual foi a tua grande lição, a tua grande bagagem desse período? Como foi esse processo? Foi bom porque eu entrei como estudante na indústria, né? Porque eu entrei na escolinha da Bosch. Então, os primeiros passos foram numa escolinha, né? Onde até hoje a gente tem as referências dos nossos professores. Eles ainda têm isso, será? Algum projeto assim? Tem. É diferente um pouquinho, mas tem. Essa tem escola, esse preparatório aí, né? Sim. E por engraçado que seja, né? Os professores daquela época a gente ainda tem contato. Nós ainda somos amigos. E de vez em quando a gente liga para eles, ainda são referências para nós, né? Professor Daniel, professor Zé Roberto, entre outros aí. São referências que a gente tem muito. E a indústria é aquela questão que muitos vão para o exército, alguns vão para a indústria, né? Você tem horário para entrar, horário... cada 1 minuto você tem que produzir tantas peças, É extremamente processual, né? Extremamente processual. Os processos, tudo, desde a tua rotina até, de fato, a máquina ou a produção. Acho que tudo, né? Vira cultural, né? E aquilo que a gente comentou. Como eu estudava muito, Marco, eu realmente... Teve uma época que eu trabalhei no 3º turno. Eu estudava numa escola de manhã, numa escola à noite e trabalhava a madrugada inteira. Então, eu dormia no período da tarde, né? Então, era uma época bem corrida. Não é fácil, não. Como eu estudava muito, eu tinha muita criatividade para colocar nas coisas. Então, você pegava uma máquina, a gente ficava olhando, aí os caras ficam, pô, o que ele está olhando a máquina? Como melhorar ela, né? Como ajudar na melhoria desse processo. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu fui indo para uma área de preset, né? Presetar a máquina, ajustar a máquina, preparar a máquina. E eu acabei indo para esse setor de criatividade dentro da indústria, né? Porque você pegar uma máquina que faz uma peça por minuto e tentar fazer a 50 segundos uma peça E você acha que, você falou de criatividade e indústria, duas palavras que talvez passem longe, assim, a priori. Isso é muito comum ou você acha que realmente você já tinha um olhar diferente, você era o inquieto, era o disruptivo, é o que já olhava de uma maneira diferente para o que todo mundo... Tem uma frase que acho que é de Schopenhauer, que ele fala, você não precisa olhar coisas novas, você precisa olhar o que todo mundo vê de maneira diferente. E talvez isso se aplica para você, né? Se aplica. Eu tive um diretor que ele falou assim, eu sou preguiçoso. Então eu faço de uma forma que fique mais fácil para eu não ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. E eu pensava exatamente isso. Como é que eu posso trabalhar a noite inteira e reduzir o tempo de produção para eu descansar um pouco mais? Porque eu tinha que estudar de manhã e de tarde. Era uma necessidade que te levou para isso, né? Eu até hoje levo essa frase comigo. Eu quero ser preguiçoso. Por quê? Porque eu vou fazer uma coisa bem feita, de uma forma que eu não preciso fazer várias vezes igual, né? E ao contrário que a indústria prega, né? Você tem que fazer milhares de peças, todas mais próximas possível, dentro de uma tolerância. Então você já tinha um olhar diferente. Tinha um olhar diferente. E isso me levou para outra indústria, que foi a que eu fiquei 7 anos, que foi a indústria automotiva. Que eu saí de uma usinagem e fui para uma linha de montagem, né? Então, são setores diferentes dentro da própria indústria. E a linha de montagem, além de tudo, tem a questão da pressão da próxima peça que está montando. Não para, porque você tem gargalos, né? Tem muito gargalo. Vou fazer só uma pequena pausa aqui, te cortar um pouquinho. Reforçar, pessoal, para quem está nos assistindo no YouTube, que nosso programa também é transmitido pela Rádio UniCV. Rádio UniCV, que a nossa rádio oficial ela é transmitida através do nosso site. Então, você que está nos vendo no YouTube, te convido a vir para a Rádio UniCV, conhecer um pouquinho da nossa programação, dos demais podcasts que pode estar sendo transmitidos nesse momento pela nossa rádio. Temos uma programação musical, enfim, uma rádio 24 horas para vocês. E você que está nos escutando na rádio agora, convido também a conhecer o nosso canal no YouTube, o canal oficial da UniCV, onde vocês podem nos ver com imagens, nossos rostinhos bonitos aqui, eu e o Jefferson, conhecer um pouquinho de quem está falando com vocês e também acessar todos os outros programas do UniCV em Rede, do nosso podcast e de outros podcasts também da família UniCV.
E aí hoje estamos falando aqui com o Jefferson, que ele é um profissional hoje da área de educação, mas que construiu sua carreira lá atrás, vindo muito do Sistema S, né? Vindo com olhar para a indústria, passou muito tempo trabalhando com processos, falamos aqui um pouquinho dessa parte processual, de como ele já tinha um olhar diferente para a indústria. Mas mais do que falar da indústria em si, Jefferson, eu queria pedir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre a tua experiência na Alemanha. A gente começou o nosso podcast falando das tuas raízes, da raiz do teu sobrenome, e a forma como você falou, eu já vejo orgulho na tua criação, de falar da tua linhagem, né? Bom, a minha família, eu sou a 7ª geração, e eu queria que você me contasse um pouquinho duas coisas. Como é que foi a tua experiência morando fora, culturalmente falando, comparando alimentação, linguagem, dia a dia, como foi a tua experiência, o que eu imagino que você tenha sofrido lá. E outra coisa é qual foi a tua sensação de chegar na Alemanha com a tua raiz da origem familiar, falar, cara, tô aqui onde era a terra dos meus bisavós, tataravós, enfim, lá de trás. Como foi tua sensação nesses dois aspectos, mais do que em si da indústria? Você trabalhou, acho que na Volkswagen, correto? Volkswagen, Audi lá na Alemanha, que óbvio é relevante, mas eu acho que aqui a gente fala um pouquinho da tua experiência de vida, o teu lado humano nesse processo. Como foi para você? Então, eu saí da Bosch e 2 semanas depois estávamos subindo um avião para ir para a Alemanha. Essas 2 semanas... Você já tinha feito alguma viagem internacional na sua vida antes? Nem para São Paulo sozinho. Imagina como que você ficou assim, inquieto com aquilo, né, cara? Assim, na expectativa, ansioso. Foi um período muito Tinha mais gente divertido. Junto? Nós fomos em 16 brasileiros. Isso 16, eu acho que dá uma certa segurança também, né? É porque assim, como era a Volkswagen Audi estava sendo implantada na cidade de São José dos Pinhais, eles tinham que treinar pessoas para vir e treinar quem ia estar montando, né? Montando os veículos e tal. E foi muito bacana que eu, quando fiquei sabendo, e aí aquela preparação, né, Marco? A gente tem que se preparar. Para ir lá e chegar... Eu cheguei no Instituto Goethe e perguntei, quando vai para a Alemanha, o que é bom fazer? Eles falaram assim, traduz tua carteira de habilitação para o alemão. Falei, beleza, fui lá e fiz a tradução. O único dos 16, né, que fez isso. E não foi nem de forma proposital, foi porque alguém me disse e eu fui atrás fazer. Você acabou fazendo. E quem vai para fora do Brasil, eu já oriento. Leva a bandeirinha do Brasil, chaveiro do Brasil, capacete do Ayrton Senna, que você abre as portas. E eu, coincidentemente, fiz isso também. Levei, né, muita coisinha do Brasil. Souvenirs, assim, essas coisinhas. Você abre portas de uma maneira que você não imagina. Legal. E aí, duas semanas depois, fomos para Ingolstadt, onde a fábrica, metade da cidade é a Audi, né? A fábrica da Audi. A Audi também é do grupo, né? Eles são o mesmo... São o mesmo grupo, E aqui no Brasil é Volkswagen Audi, né? Certo. E lá nós fomos para a Audi e metade da cidade de Ingolstadt, ela é majoritariamente a fábrica, outra metade é a cidade, né? Então, já tem a cidade está em torno da fábrica. Já, é legal que tem um castelo no meio, você sobe no castelo, você vê as muralhas, como que eram os círculos de muralhas e tal. Nós não temos isso no Brasil. Nosso Brasil é maravilhoso, lindo, mas a cultura de lá é totalmente diferente. Completamente diferente, né? E foi um período de muito aprendizado, aprender a comer comida diferente. Tem que se adaptar, né? Tem. Eu falava pra minha mãe que eu não gostava de polenta. Quando eu venho, eu como polenta. Até o que eu não gosto, eu tô comendo, porque... Depois do que... Não, eu tinha saudade de arroz, feijão e ovo. Quanto tempo você ficou na Alemanha, Jefferson? Eu fiquei 45 dias. Legal. O que eu menos fiz lá foi dormir. Dentro da indústria. Dentro da indústria. A gente trabalhava um período, e aí eu, como curioso, primeiro dia eu fui para a indústria, saí, peguei o ônibus e fui pro hotel. É 30 quilômetros longe. Segundo dia eu já descobri que eu saindo a pé, eu pegava um trem, né? E ia para... No terceiro dia eu já estava virando Uber já na cidade, porque eu já estava andando por tudo, já conhecia tudo. Então, em Ingolstadt eu conhecia. Aí o que acontecia na sexta-feira, pegava um carro, dificuldade de língua, tudo. Pegava um carro, chegava na frente do hotel, tinha os meninos, os outros, nós éramos 15 homens e uma moça, né? E todo mundo ali, 23, 24 anos, já era casado nessa época, Marcos, sabe? Já tinha E eu chegava na frente do coisa e falava, gente, tem 3 vagas no carro para nós dividir o valor do carro e nós vamos para onde? Vamos passear, vamos para... Sexta-feira a gente foi. Copa de 98 eu tava lá. Que legal! Andando em volta do estádio. Na França? Na França. Entrei no último gol da França lá. É meio triste. Que legal, isso. Cara. Mas eu entrei no estádio, tava vendo lá Você tava no estádio? Tava no estádio, vi o jogo, vi o último gol da França, pra dizer que eu vi algo importante. Cara. Poxa, mas que legal. Por mais que seja uma experiência pro Brasil aí não muito agradável,
Mas, cara, estar lá, viver isso deve ter sido uma coisa incrível, né? É o que eu falo, né? Se você tá em Roma, ande como os romanos. O que que eu fiz? Tirei a camisa do Brasil e fui festejar com os franceses, Vamos né? Eu não junto, tô aí tamo lá, né? Quem tá na chuva pra se pra se molhar. molhar. E foi muito legal. Culturalmente foi bacana. A questão de comida, hábitos, Uhum. palavras e tal. Pessoalmente, como família, pesquisei ainda tinha naquela época, né, a tal da lista telefônica, né? Não eram as páginas amarelas, mas era uma listona Não grande. tinha WhatsApp, né? Pra galera mais nova Nada. aí, pessoal, não tinha WhatsApp, com 5G, era Não. outra vida, né? Orkut, não era o Face. Eu peguei a lista telefônica e fui procurar os Conrad, né? E tem uma quantidade. Conrad tem bastante. É como se fosse um Silva aqui. Aham. Mas Conrad são poucos, né? E aí dentro da fábrica eu vi alguns nomes iguais, eu fui me De pessoas apresentar. da fábrica. Escrito, sobrenome Aham. Conrad. Fui pesquisar. Ninguém me respondia, ninguém conversava comigo da família. E eu perguntei para uma pessoa lá que sabia bem o alemão o porquê disso, né? Cultural. Se ninguém me apresentar para a pessoa, ela não vai conversar comigo. Ela não vai te dar bola, Não vai não. te dar muita bola, não. É, eu acho estranho, porque a nossa cultura aqui é muito mais Aberta, aberta. família, tamo aqui, É, Brasilzão. então, assim, Marco, foram 45 dias muito vividos, Que muito legal. gostoso. Baita experiência, hein? Uma baita experiência. Foram poucos dias, mas o que eu menos fiz foi dormir. Porque andar Aproveitar, lá. né? Aproveitar. E um detalhe, eu fui no verão, né? O inverno aqui, verão lá. 9, 10 da noite ainda é claro, tá tipo 6 da tarde aqui Consegue começando, aproveitar bem o escurecer, e dia, 4 né? da manhã tava dia. 4, Perfeito. 5 tava claro. Então eu saí andar, 24 anos você tem saúde para fazer o que você quiser, né? Bom, Então gente, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu adoro ouvir histórias de viagem, porque a gente viaja junto. Você vai falando, a gente vai imaginando, eu conseguia te perceber ali andando nas ruas. E isso é muito legal quando a gente fala de outras culturas. E eu tenho certeza que aqui no nosso podcast a gente está falando com alunos, gestores de polo, pessoas do universo, né, da UniCV, e que talvez tenha esse mesmo sonho que você teve. E que se eu perguntasse para o garotinho de 8 anos que entregava como garçom refrigerante, falasse, um dia você vai para a Alemanha e vai ter uma baita experiência e vai estar na final da Copa do Mundo, esse garoto ia falar, você tá maluco. Ou, não, isso é inimaginável. E eu tenho plena convicção, Jefferson, e foi o que a gente resgatou lá no começo, de que a tua, primeiro, o teu orgulho, de querer dar orgulho para sua mãe, de estudar, de ir para o Sistema S, de ter tido a oportunidade, abraçado a oportunidade, isso fez você chegar lá. Então, gente, o que eu só quero dizer para vocês que mais do que contar a história de uma viagem aqui, que é incrível, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando da tua viagem da Alemanha, talvez a gente tirar uma lição para você que é aluno e que sonha com isso. Meu sonho é ir para fora do Brasil, meu sonho é criar uma carreira que me dê uma oportunidade de passar 45 dias na Alemanha, seja na indústria, seja você da área de marketing, da área da saúde, o que for. Eu acho que a gente tem um baita case aqui de que as coisas são possíveis. Desde que a gente se prepare para isso, a gente queira, a gente seja inquieto, a gente busque. E eu acho que essa é a grande lição para todos vocês, alunos do UniCV, empresários, empreendedores, gestores de polo que estão nos ouvindo, porque a história do Jefferson comprova isso. E olha que aqui nós estamos falando de um profissional que nós nem chegamos na educação, né? Nós já estamos rumando aqui para a terceira e última parte do nosso programa. Mas em algum momento você vai até a indústria, foi para a Alemanha, continua na indústria e aí surge a educação, a sala de aula na sua vida, talvez ainda atrelado um pouquinho à indústria, que eu sei que você fez o teu pé ali mudando de figura, você agradeceu aos teus professores, mas você em algum momento virou professor. E aí de uma maneira bem breve, Jefferson, eu queria que você, mais do que os feitos em si, né, a gente poderia falar que o Jefferson está com a gente aqui, hoje é supervisor, mudou de cidade, veio para cá, mas como a educação impactou na sua vida, se você tem, primeiro, orgulho de fazer parte da educação e saber que você... Quanto tempo você está na educação, Jefferson? desde Educação. 2005. 2005, então estamos falando aí de 20 anos. anos. Se você tem a ideia do impacto do teu trabalho na educação para a vida das pessoas, seja uma pessoa que mudou de carreira, que pôde ter ascensão profissional, que pôde dar uma vida melhor para sua família, se você para mensurar isso, se você já parou, se você já teve situações em que isso aconteceu, enfim, como você encara aí a educação e o que você deixaria de recado para quem está nessa área e para quem é estudante, enfim, para quem está estudando. A experiência na Alemanha, Marco, me trouxe aquela questão da preparação. Acho que a gente tem que se preparar para a vida, né? Perfeito. A gente tem que se preparar. Por exemplo, eu deveria ter me dedicado mais ao inglês para não sofrer tanto as barreiras que eu sofria,
né? Um fato que aconteceu lá muito foi nas quintas-feiras eu ligava para um local que aluga carro, que era sempre a mesma pessoa que atendia. Aí eu falava, hi, o cara, hi, ich bin Kronhardt, né? Eu sou o Kronhardt. Ele, ok, das auto, ok, e desligava. Era o meu fluente alemão que eu usava. Porque ele sabia que eu era o Kronhardt e que eu queria um carro. Se eu pegava... Qual chegava, carro ia vir, você não tinha como articular, não né? tinha, não. Porque E ele não estava preparado. preparado. E ele, a primeira vez, a tradutora foi e conversou com ele, e ele já sabia, já me preparava tudo. Então, na sexta eu só passava a pegar o carro e ia. Então, a gente tem que se preparar. E como que eu me preparei para ir para a área da educação? Isso aconteceu, né? O cavalo encilhado passou e eu subi nele, que foi dentro da fábrica, da planta nova da Volks, precisava pessoas dando treinamento. E eu comecei a me envolver e pedir para... A gente tem que pedir os desafios, né? Eu pedi para esse desafio e comecei a fazer treinamento. E eles contratavam 200 pessoas por vez, 100, 200 pessoas. E a oportunidade foi chegando que em dado momento eu tinha que fazer palestra para esses 200. Motivacional. Nunca tinha feito. ISO Primeira 9000, vez. Vambora. Só que eles me prepararam. A Volkswagen falou assim, não, você quer? Então beleza. Me colocaram num curso, com um psicólogo e tal, pra gente aprender algumas coisas de como se portar. Oratória. Mas eu fui crescendo e aquilo foi me dando um gosto, porque se olhar no rosto das pessoas que estão começando o trabalho, e muitas vezes lá era o primeiro emprego e uma primeira grande indústria, e muitos estão lá até hoje. Você tinha passado por aquilo, né? Eu acho que você se via, ele fala, cara, eu estava sentado nessa cadeira aqui. E o brilho do olhar? O brilho, eu sempre falo, o olhar, ele conta muito, assim, Você tem alunos que têm contato contigo até hoje? Até hoje. Que igual você falou com orgulho dos seus 2 professores, talvez tenha alguém gravando um podcast, ou terá alguém gravando um podcast que vai falar, eu tive um professor Jefferson, que esteve comigo. Isso não tem preço, né, cara? Não tem. Eu tenho um grupo lá que todos vão ouvir esse podcast, com certeza. Tem. Manda um abraço pro pessoal, cara. A galerinha da Bosch aí, principalmente, que tem um grupo legal. Um abração, gente. Vocês são espetaculares. Vocês não sabem a diferença que faz na vida da gente, né? E os meus alunos aí da época que eu fui professor, né? Que eu entrei em... Você comentou uma coisa aqui, Jefferson. No técnico. A diferença que eles fazem na nossa vida. Eu não sou professor ainda, né? Apesar de ter feito o meu mestrado, estar atuando na educação, eu trabalho na parte do negócio, educação, da administrativa. Mas eu comecei a pegar aulas agora para dar aula de pós-graduação e eu conversando com um amigo meu que é professor, o Jorge, um parceiro nosso, um abraço aí pro Jorge. Ele falou assim, os alunos não sabem, mas o professor aprende muito mais do que os alunos. Verdade. Porque cada vez que você se prepara, ou que você interage, ou que você tem uma pergunta, na verdade é ele que está te dando bagagem, conhecimento, né? Então, às vezes a gente na cadeira do aluno, a gente não para pensar isso, é mais um, segue, vai. Mas aquele professor vai absorvendo um pouquinho de cada pessoa que passa com ele. E eu acho que essa é a mágica da educação. Acho que para finalizar é a gente entender que o mosquitinho da educação às vezes pica a gente e a gente não volta atrás. Quero só resgatar a nossa última história. Em algum momento eu te conheci pela primeira vez, não sei se você vai lembrar disso. Nós conversamos, você já era gestor de polo, empreendedor. Enfim, teremos a oportunidade, talvez em outro podcast, de conversar um pouquinho da tua veia de empreender na educação. Mas em algum momento a gente se conheceu e falou assim, Marco, se um dia você precisar de alguém que tem uma... E eu me lembro de você falar, que tem uma bagagem na indústria, você já tinha trabalhado em outras instituições e tal, e que você precisa que bote a mão na massa, você me liga, você me dá um toque. E isso foi muito tempo lá atrás. E talvez é o que você falou aqui de... Você pediu na Volks para ir para a área de educação. Você quis. E é o que eu sempre falo você sabe disso, a gente trabalha junto. Que a gente tem que querer. Querer o quê? Tem que querer as coisas. Porque a pessoa que quer, normalmente vai atrás. As coisas acontecem. O mundo, entre aspas, né? O universo conspira para que aconteça. E lá atrás você quis também. Fala assim, Marco, você já era da UNCV, já estava no universo UNCV como gestor de polo, né? E aquilo ficou. E às vezes a gente tem o tempo certo, né? Lá na frente a gente voltou, conversamos. E mais uma vez eu acho que você teve uma postura muito, muito, muito gratificante do meu lado como colega de trabalho, que foi aceitar um desafio, já numa carreira consolidada, mas com 50 anos eu falei, Jefferson, você muda para Maringá? Ele falou, cara, como é que eu faço isso? Eu tenho 2 filhas no 3º ano, minha esposa... E você falou, não, vamos embora. Você veio para Maringá, abriu mão de um período da sua família perto.
projetou a vinda da tua família para Maringá. Hoje estão aqui consolidados. Espero que seja algo duradouro. Você sabe disso, a gente tem esse projeto. Mas, mais uma vez, mesmo já com a carreira consolidada, 50 anos, um novo desafio. Quis, topou, veio, se preparou e fez. E queria te abrir o microfone para você finalizar, trazendo isso que eu acho que é o que te representa, Jefferson. Com todo carinho do mundo eu te falo isso. Você é um cara que não para, um inquieto, uma pessoa que quer mais, que às vezes fica incomodada, busca ideias. E isso é o que faz você ser o que é. Então eu queria que você finalizasse dando um recado em cima dessa linha, se faz sentido o que eu falei, e deixando um recado para esses alunos que estão nos vendo, as pessoas que nos conhecem, os seus gestores de polo que trabalham contigo, os teus ex-alunos que vão estar assistindo. Enfim, a palavra é tua para a gente finalizar aí. Legal, Marco. A educação, eu tenho a mania de falar assim, o conhecimento muda, né? Isso está na Bíblia, isso está em vários livros e está na minha carreira também. O conhecimento muda as pessoas, melhora ela. Então, o meu foco de vida é justamente isso. Eu aprendo e eu consigo replicar isso de alguma forma e quem trabalha comigo sabe que eu sempre falo, nós trabalhamos com o melhor produto do mundo, né? Porque quando eu ensino alguém, eu aprendo mais. É o que o Jorge fala e é o que a gente fala. E isso é muito positivo, porque veja, a minha carreira foi na indústria, mas eu sempre tentei ir para o lado educacional, para o lado de ensino. Dentro de sala de aula, eu me sinto muito bem, porque eu estou ensinando, eu estou passando algumas informações, mas eu sempre falo que mais do que a parte técnica é a parte de valores, a parte de crescimento, esse desejo, legado, né? esse legado. Eu tenho mania de falar, eu falo muito de Cristo sem falar a palavra Cristo, né? Por quê? Porque eu vejo que, o maior dos professores, né? O que eu vejo, eu não sou um professor, eu sou alguém para estar ali, para ajudar a pessoa a ir num caminho que muitas vezes o menininho que estava lá de gravatinha vermelha, entregando refrigerante, né? Não imaginava chegar. Mas se alguém tivesse colocado, e teve pessoas nessa carreira, que colocou incentivos para que ele crescesse, chegasse a algum... Só tá aqui por conta disso, né? Exato. E tô bem, sabe? Não é aquela coisa assim, você tá aqui porque você sofreu. Não. Foi todo um processo gostoso de aprendizado e crescimento. Então, assim, às vezes eu fico até chateado de não poder passar mais para as pessoas. Não conseguir mostrar mais coisas positivas para as pessoas. E é isso que eu digo. Se você quer, primeiro passo, tem que querer. Né? Você tem que querer. Se você quer ter um polo de sucesso, você tem que querer. Se você quer se formar num curso de graduação, você tem que querer, porque não é fácil também. Você quer ter uma família forte, consolidada, você tem que querer, você tem que lutar por isso. Você quer ter, assim, eu quero ser bom em alguma coisa. Você quer ser bom em alguma coisa, você tem que querer. É isso aí. Se você quer, você consegue. Se você quer, você busca. E aí, como eu digo, né, Deus vai ajudar você a atingir aquele resultado. Desde se está no plano dele, né? E se você quer. Então, assim, a educação, o meu período em sala de aula, o meu período na indústria, o meu período de vida, são 5 décadas aí muito bem vividas, né? Eu não... Se alguém falar assim, se arrepende em algum momento da sua vida de não ter aproveitado mais, mas não tem nenhum arrependimento. Fui para a Alemanha, fiquei lá, nem dormia, porque eu queria aproveitar o máximo. Eu acho que isso também é uma tônica da tua vida, né? Você é um cara que quer aproveitar. Jefferson, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente. Tua história de vida é brilhante. Estaremos aqui, talvez você vai estar desse lado em algum momento para a gente poder estar entrevistando gestores de polo, empreendedores, pessoas do universo UniCV. E você como co-host aqui, como co-apresentador, me ajudando nesse processo. Mas muito obrigado, a gente vai estar junto em outras oportunidades. Vocês que nos assistiram no YouTube, um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia. Vocês que estão nos escutando na rádio, novamente, reafirmando, quer ver nossos rostinhos bonitos? Vai lá pro YouTube, procure o canal oficial da UniCV, que vocês vão ver esse podcast gravado. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.